Tendo a educação financeira como uma das bases para gerar impacto positivo na sociedade, o Sicredi marca presença na 8ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira, uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação Financeira que é realizada entre os dias 8 e 14 de novembro. Neste período, a instituição irá intensificar suas ações voltadas ao tema em todo o país, buscando ampliar o impacto nas pessoas e comunidades. Hoje, nós conversamos com a Fernanda Breda, da Sicredi Uniestados, que fala sobre este tema tão importante e tão atual. Confira. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante e que, de certa forma, influencia muito na nossa vida e na nossa tomada de decisões, que é a nossa vida financeira. A Sicredi Uniestados está promovendo a 8ª Semana Nacional de Educação Financeira. E para falar sobre este assunto tão importante, para te ajudar, está aqui conosco a Fernanda Breda, da Sicredi Uniestados, e vai nos dar umas diquinhas aí para a gente ajustar as nossas contas, viver em paz com o nosso orçamento. Bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, Sandra. Obrigada a todos que nos acompanham também. Sicredi Uniestados tem um papel fundamental na nossa sociedade, que é nos ajudar, nos auxiliar, tanto nas nossas tomadas de decisões, como no nosso crescimento pessoal e profissional, muitas vezes. E essa semana ela contribui com todos esses fatores. É isso aí, Sandra. Nós temos um propósito, né? O propósito enquanto Sicredi, enquanto instituição financeira cooperativa, que é construir juntos uma sociedade mais próspera. E a gente sabe que prosperidade passa pelo nosso bolso, com certeza, passa pelos nossos sonhos, pela forma como a gente se organiza para realizá-los, né? Então, a Semana Nacional de Educação Financeira é uma iniciativa do Banco Central, que já está na 8ª edição, e que a todos os anos as instituições têm o compromisso de se envolverem para promover de maneira gratuita iniciativas de educação financeira para contribuir com a saúde financeira da população. No ano passado, nós somos responsáveis, né, enquanto sistema Sicredi, por 43% dessas iniciativas. E nessa semana, ao longo de todo o ano, a gente promove iniciativas, cursos, palestras, workshops. Mas nessa semana, a gente intensifica ainda mais esse assunto, sobretudo pelos momentos que a gente veio vivendo, né, os aprendizados que a gente teve nesse período aí de instabilidade econômica também, e o quanto falar sobre dinheiro é importante. A gente deve começar a falar sobre dinheiro em casa com os nossos pequenos? É fundamental, porque falar sobre dinheiro, Sandra, ainda é um tabu em muitas realidades. E não só por ser um tabu, né? Vamos trazer pra gente mesmo. Não é um assunto legal. No almoço de domingo, a gente não vai sentar e vamos aí conversar, fazer o nosso orçamento. Não é um assunto interessante pra gente conversar. Só que o que a gente não percebe é que quanto mais cedo a gente falar sobre isso, menos isso pode ser um problema ali na frente. Verdade. Sabe? Então, por exemplo, assim, sabendo, conversando com os pequenos, com o casal conversando, a família conversando, ou quem divide o lar. Quando a gente tem essa noção, essa realidade de onde vem o dinheiro, quanto aquilo custa, o que é importante pra gente, como a gente pode se planejar, tudo fica mais fácil, tudo fica mais ajustável. A gente soma muitos esforços ali e muitas mudanças vão acontecendo. Então, por isso que é tão importante a gente sentar e conversar sobre os nossos gastos, sobre o nosso planejamento, sobre aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente busca, o que a gente quer e como a gente pode fazer juntos para que isso aconteça. Pois é, quando a gente fala de educação financeira, o primeiro questionamento que algumas pessoas fazem é aquilo, eu recebo tão pouco no final do mês, meu salário não dá para pagar as contas da casa. Como eu vou guardar dinheiro? Sandra, tem uma frase que fala, que eu gosto muito, que assim, não importa o quanto a gente ganha, mas o que a gente faz com o dinheiro. Em muitas realidades, o que a gente não faz é colocar isso no papel. Sim. Né? Colocar, por exemplo, custos de alimentação, supermercado, farmácia, combustível, despesas fixas. A gente não coloca isso no papel e aí sim parece que o que a gente ganha é muito pouco. Mas porque nós não elencamos algumas prioridades ou para pelo menos a gente saber, opa, aqui a gente está gastando demais no supermercado, precisa dar uma seguradinha. Então, esse é um primeiro passo para se conhecer, para saber o que é importante para a gente. Porque pode ser que muitas vezes nesse colocar no papel, nesse saber lá quanto eu estou gastando, eu vou ver que tem um gasto ali que, nossa, tá indo todo mês numa assinatura que eu nem estou utilizando. Isso é algo que dá para segurar. Sim. Então, assim, é muitas vezes desconhecer a minha realidade financeira, desconhecer para onde está indo o meu dinheiro.
E é por não sentar, não se planejar, não se organizar que isso acontece. Verdade. A gente vive tempos difíceis, a inflação está altíssima, o litro do combustível está insuportável, a gente já não suporta mais toda essa carga de aumentos que tem tido todos os meses. De que forma nós podemos melhorar a nossa renda se muitas vezes nós temos aquelas 8 horas para trabalhar e temos que estudar à noite? Como é que nós vamos fazer tudo isso? Como é que nós vamos diminuir esse combustível? Sabe, Sandra, eu acho que nunca, o mundo precisou de tanta criatividade, de tanto a gente se reinventar, ser resiliente. Então, assim, cada realidade é uma. O que eu preciso fazer, no momento que eu coloquei lá no papel e realmente eu vi que aquilo ali não é suficiente, como é que eu posso fazer para aumentar a minha renda dentro das minhas condições, Exatamente, buscar equilíbrio entre aquilo que eu quero para minha vida, para minha família. Eu preciso estar com isso bem alinhado. Mas se aquele valor realmente não está dando, como é que eu posso fazer? Tanto para enxugar lá no meu orçamento ou para aumentar a minha renda, E aí vai da realidade de cada um. A gente precisa sentar, precisa se conhecer, saber o que é importante para a gente. Porque na realidade que a gente vive de influência de mídias, influência de amigos, a gente recebe informação o tempo todo. Sim. E às vezes a gente acaba criando algumas necessidades ou a consciência de algumas coisas que a gente quer que talvez nem seja tão importante. Então a gente precisa se conhecer, saber o que é importante para nós. Estamos nos aproximando do final do ano. Começa a se injetar no mercado muito dinheiro. A partir do dia 20 agora já começa a se receber o 13º salário. Enfim, muito dinheiro gira no mercado. De que forma começar uma educação financeira a partir deste momento? Sabe, Sandra, eu acho que o que a gente não pode é se empolgar, Então, saber que sim, esse recurso adicional vem. Só que em muitas realidades, por exemplo, no ano que vem tem o IPVA para pagar. A pessoa, eu nem sabia que tinha o IPVA. Não. A gente sabe disso, então tudo começa com planejamento, Planejamento no sentido assim, a gente sabe que vai ter o Natal, que vai vir essa renda extra, mas a gente sabe que tem alguns compromissos anuais que a gente precisa honrar também. Como é que isso está no meu papel? Como é que isso está no meu planejamento? Eu sei que em dezembro vem um valor a mais, mas eu sei que em janeiro eu tenho contas a mais para pagar? Que vão ter reajustes a serem feitos, então será que esse valor eu não posso, claro, destinar para aquilo que eu preciso comprar, se eu me programei, se eu me planejei, mas saber que ali na frente eu também vou ter mais coisas para pagar? Então, às vezes, a gente acaba confundindo tudo isso, a gente acaba fazendo uma confusão entre o que é planejamento, o que é reserva de emergência. A gente tem lá, é importante a gente guardar um tanto para uma reserva de emergência, mas chega Natal e numa dessas a gente vai acessar aquele valor porque não foi suficiente o que a gente recebeu de 13º. Então, é saber se planejar, saber o que a gente vai ter para pagar, se organizar para isso, e aí sim, o resto é tudo uma questão de planejamento e organização. O endividamento do brasileiro aumentou bastante nesse último ano. Foi por falta de planejamento, obviamente. De que forma a gente pode mudar a partir daí essa nossa consciência financeira, visto que falamos aí que vamos ter esse valor de 13º que será injetado no mercado. As cooperativas de crédito têm disponibilizado muito crédito também, que as pessoas podem pagar parceladamente, mas isso também desencadeia um outro fator, que é o endividamento, é o que está acontecendo no momento. Sandra, mais uma vez a gente acaba voltando nessa questão do autoconhecimento. Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente recebe informações o tempo inteiro, O que a gente precisa fazer é filtrar. Porque na maioria das vezes essas informações elas vêm fantasiadas de leve 3, pague 2, de tá valendo a pena, de eu não posso ficar de fora dessa, de que vai que depois eu precise, A gente logo tá entrando ali numa Black Friday, Esse mês de novembro é mês das promoções. Será que eu estou acompanhando aquilo que numa dessas eu preciso comprar? Eu estou acompanhando os valores para ver se aquilo realmente vai valer a pena? Então a consciência, ela passa de eu saber o que é importante para mim, do que é necessário para mim. E talvez o que é necessário para mim não é necessário para você e não tem problema nenhum. Mas desde que eu não comece a fazer contas, que eu comece a me endividar simplesmente por causa da propaganda externa, de tudo que está acontecendo ali, dessas informações que a gente vê ali fora e acaba despertando na gente essa vontade. Então
primeiro, né, saber o que é importante para mim, o que é importante para minha família, né, porque consequentemente essas renúncias depois elas vão fazer tudo isso valer a pena. Verdade. E nessa 8ª semana de educação financeira, de que forma nós podemos nos beneficiar do conhecimento de pessoas que são autoridade e podem falar sobre isso? Sandra, durante essa semana, ao longo de todo o ano, a gente realiza e é nosso compromisso a educação financeira das comunidades onde a gente está inserido. Mas especificamente nessa semana, quando a gente intensifica, falando da Sicredi Unestados, né? Todas as nossas agências estão preparadas, nós temos para além de colaboradores, né? São pessoas quase que consultores financeiros, preparados para entender a realidade de cada associado, entender os sonhos também. Porque afinal das contas é isso que nos move, né? Então, dentro da minha realidade, com o que eu estou fazendo, o quanto falta para eu atingir aquele meu objetivo? Né? O que eu preciso fazer numa dessas de ajustes? Então, todas as agências estão preparadas para receber a comunidade, para dar esse apoio, né? Mesmo nas escolas, uma série de iniciativas vão ser realizadas. Sim. A gente tem uma parceria já de tempos com a Maurício de Souza Produções, então vamos ter aí a turminha da Mônica apoiando as nossas crianças nas escolas também, mostrando de onde vem o dinheiro, como podem apoiar no orçamento familiar, mostrando que essa questão, ela envolve toda a família, não é só a responsabilidade do pai e da mãe. Então fica aqui o convite, né, a todos que estão nos acompanhando, que possam passar em uma das nossas agências, sim, conhecer essa iniciativa, pedir apoio, conversar sobre isso, né? Não é um assunto que tem que ser ruim, muito pelo contrário, tem que ser um assunto leve, um assunto prazeroso, bacana. Né? Exato. É verdade, a gente só realiza os sonhos quando existe esse planejamento, essa consciência financeira, não existe outra forma. Claro que a Sicredi dá uma mãozinha lá no consórcio, no empréstimo, quando a pessoa realmente precisa, mas até para fazer isso tem que ter muita consciência. Tem que ter consciência. E saber que cada um de nós, por exemplo, lida com o dinheiro de uma forma, né? O que a gente chama de diferentes perfis. Então, que a comunidade, enfim, sinta-se muito à vontade de chegar até as nossas agências, né, conhecer o que a gente oferece, tanto para a organização financeira, quanto para investimentos para realizar esses sonhos, né, e sabendo que ninguém é igual a ninguém. Cada pessoa lida com isso de uma forma, né, e entender essa individualidade é importante. Isso aí. Fernanda, obrigada por vir até a TV hoje falar desse assunto tão importante e que faz parte do nosso dia a dia, desde o início da manhã até o final da noite. A gente, em todas as nossas atitudes, está exercendo a educação financeira. Até mesmo no restaurante, quando a gente vai almoçar, não deixar sobrar comida no prato, não deixar a luz acesa se não tem necessidade de estar naquele ambiente. Né? São ações simples que fazem uma diferença enorme lá no final do mês. Exatamente, economia doméstica, né? Sandra, eu agradeço a oportunidade. Da mesma forma, eu coloco à disposição, né, para essa semana e para todos os momentos. Sicredi tem uma página super especial que é sicredi.com.br/na ponta do lápis. E ali tem uma série de dicas, de material, conteúdo que a gente pode acessar, pode conhecer e que da mesma forma todos sintam-se muito à vontade para ir até alguma das nossas agências e acompanhar aí a nossa equipe, porque o nosso propósito é esse, né? Construir juntos uma sociedade mais próspera.